Bem-vindos e bem-vindas ao podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas. O meu nome é Janina Osman e sou psicóloga no setor de Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas. No episódio de hoje do podcast sobre diálogo interreligioso, vamos receber a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e para nos ajudar a mergulhar no tema temos connosco o Paulo Adriano. Vamos começar? Bem-vindo, Paulo Adriano. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Vou-lhe colocar aqui algumas questões para ficarmos a conhecer um pouco melhor a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pode ser? Muito bem, Então vamos a isso. vou pedir que comece por nos falar se tem algum livro sagrado ou escrituras sagradas. Muito bem, uma excelente pergunta. Na realidade, a Igreja, como sendo uma Igreja cristã, logo pelo nome, Igreja de Jesus Cristo, nós seguimos o livro sagrado da Bíblia, portanto a Bíblia Sagrada, qualquer que seja a tradução, mas aquela que é habitualmente utilizada no mundo cristão, ou no caso da lusofonia, a tradução de Ferreira de Almeida. Portanto, a Bíblia, sem dúvida, é um livro sagrado. Para além deste livro, também temos um livro de escrituras que nós chamamos o livro de Mórmon. Daí, às vezes, vir um pouco a confusão de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ser conhecida como Igreja Mórmon, que é um nome que não existe, não é? Mas, na realidade, existe um livro, que é um livro de escrituras, que conta também a vida dos profetas que viveram nas Américas Antigas, mais ou menos no mesmo tempo em que Jesus Cristo também viveu aqui no velho continente, e utilizamos então estes dois livros, são os dois livros principais, a Bíblia e o livro de Mórmon. Desde a restauração da Igreja também foi sendo compilado várias revelações que nós chamamos o outro livro, que é o livro de Doutrina e Convénios. Então, na realidade, utilizamos a Bíblia e o livro de Mórmon como os livros principais de estudo, de doutrina cristã, digamos assim, e depois temos revelações modernas, que temos esse livro que é a Doutrina e Convénios. Ok, obrigada. E quem é ou o que é Deus para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Deus, para nós, é o nosso Pai. Nós acreditamos que somos filhos e filhas de um Pai celestial, portanto de Deus, que fomos criados, conforme está na Bíblia, à sua imagem e semelhança. Acreditamos que Ele nos ama e que Ele nos conhece individualmente. E para nós, Deus tem a forma de um homem, não é? De um homem perfeito. Portanto, para nós não é algo que é imaterial ou que está em todo lado e se manifesta dessa forma. Para nós acreditamos como sendo nosso Pai, criados à imagem e semelhança dele, claro, Ele tendo um corpo perfeito, tendo todo o poder, e como uma entidade distinta do seu Filho, que é o Filho, Jesus Cristo, que veio aqui à Terra e depois ressuscitou. Ok. E quais são as vossas principais crenças e princípios fundamentais? É assim, temos os principais princípios, são princípios cristãos, portanto, como já disse, agora falámos um pouco de Deus, acreditamos que somos filhos e filhas de um Pai Celestial, de Deus, acreditamos em Jesus Cristo, portanto, todo o Evangelho é centrado em Jesus Cristo e nos princípios cristãos, e o nosso objetivo é as pessoas aproximarem-se de certa forma de Cristo e então começarem a ganhar um pouco dessas características e desses atributos que Jesus Cristo mostrou, porque acreditamos que dessa forma conseguimos ser melhores pessoas e estar mais aptos a ajudar aqueles que estão à nossa volta e aos poucos ir ganhando esses atributos cristãos que acabam por muitas das vezes ser quase valores universais. Mas é uma doutrina importante, é aproximar-nos do exemplo de Jesus Cristo para depois conseguirmos ajudar os que estão à nossa volta por termos conseguido esses atributos. Isso é uma doutrina fundamental. Portanto, tudo o que fazemos centrado em Jesus Cristo. Depois temos alguns princípios importantes, como acreditamos em família eterna, acreditamos primeiro, acreditamos na ressurreição e na vida após morte, que é importante. Sim. Como todo o mundo cristão, deveria acreditar, não é? Porque é o que está na Bíblia. Mas acreditamos que os laços que temos aqui familiares também podem perdurar para toda a eternidade, se formos merecedores de os conseguirmos ter. Mas acreditamos que as famílias podem ser eternas. Do ponto de vista doutrinário, estas são doutrinas muito importantes, centradas na família e centradas no sabermos que somos filhos e filhas de Deus e que temos um valor, independentemente do que a sociedade nos pode tentar, digamos assim, vender, temos um valor próprio, temos um valor individual
e temos um potencial enorme, não é? Um Exatamente. pai gosta, ou uma mãe gosta que os seus filhos se tornem pelo menos parecidos com eles, não é? Então, acreditando que somos filhos de Deus, então temos um potencial imenso. E só, pegando aquilo que estava a dizer, portanto, nesta ideia da família eterna, apesar de haver a figura da morte, os laços não se quebram com a morte. Não é? Sim, exato. Temos essa esperança, temos essa certeza que esses laços podem ser para toda a eternidade. Daí podemos saltar um bocadinho para um outro tema, e é uma das razões porque temos depois, para além das capelas que nós construímos, temos o equivalente a uma catedral, não é? Se estivéssemos a falar assim do mundo cristão, que nós chamamos um templo, onde realizamos, por exemplo, o casamento religioso, que nós chamamos para toda a eternidade. Ou seja, para além daquilo que fazemos do registro civil, não é? O registro civil, o contrato que lá diz é assim que o morrer, ou quando o contrato for quebrado pelo divórcio, deixa de ter validade. Nós acreditamos que o casamento religioso que fazemos nos templos, se as pessoas forem merecedoras, pode ser para toda a eternidade. Portanto, os laços das pessoas que mais gostamos aqui na Terra, né? Os nossos filhos, a esposa, o esposo, as pessoas mais próximas, que pode perdurar para toda a eternidade. Okay. Então, partindo desse princípio, a figura aqui do divórcio para vocês não faz sentido, porque quando assumem esse compromisso é para toda a eternidade. O divórcio existe em todo lado, seja na igreja, seja fora da igreja. Quando as pessoas decidem não viver em conjunto ou em família, têm esse direito, e o divórcio é uma das figuras que existe, claro, e depois existe a anulação também desse selamento, desse casamento para toda a eternidade. O objetivo e no mundo ideal era que isso não existisse, mas a igreja não está imune, existem divórcios também na igreja, se as pessoas assim o decidirem. Agora, o facto de se trabalhar em conjunto para esse objetivo ajuda também aqui a ganhar felicidade aqui ainda nesta terra, porque a ideia de esperança de felicidade não é só para a vida pós-morte, não é? Tem que ser aqui. Exato. Acaba por ser uma construção contínua. Exatamente. A razão por que vivemos estes princípios é para ser feliz agora também. Depois, pronto, seremos merecedores também de uma recompensa, mas o objetivo era que ainda conseguir ser feliz aqui. Okay. Esse é o objetivo. Então, falando aqui um pouco sobre também os vossos templos, pode-nos explicar aqui a diferença que existem entre os vossos templos e as vossas capelas? Sim, na realidade há dois tipos de construção. E, curiosamente, recentemente temos uma nova construção aqui nestes concelhos, digamos assim, que acaba por servir também aqui a congregação de Odivelas, e nós chamamos a esses edifícios, que se calhar para as pessoas que nos estão a escutar seriam o equivalente a igrejas, não é? No caso da Igreja Católica, de uma determinada paróquia, tem a sua igreja. Nós a esse edifício chamamos igreja, onde nós fazemos as reuniões dominicais ao domingo, onde partilhamos o sacramento, onde fazemos outras atividades com os participantes da igreja, atividades culturais, etc., e onde as pessoas se reúnem habitualmente. Isso nós chamamos, portanto, capelas. Depois temos um edifício, nós consideramos um edifício muito sagrado, que é o templo, que no caso de Portugal está ali no Parque das Nações, num sítio muito, muito central, e temos um edifício então aí onde fazemos os tais rituais religiosos do casamento, do ligar as famílias. Também é um local de meditação e de adoração, e essa é a grande diferença, é que o que fazemos no templo, naquele edifício que está no Parque das Nações, é o que nós chamamos são compromissos que fazemos para toda a eternidade, que são válidos não só para esta terra, mas para toda a eternidade, após a ressurreição. Então, para nós é um local muito sagrado. As pessoas preparam-se para lá estar e para participarem nesses convénios, nessas ordenanças, como nós chamamos. Não é? Nesses momentos especiais. Não é? Exatamente. E quais são então as principais atividades religiosas ou tradições que vocês tenham? Sendo a Igreja cristã, seguimos todas as tradições do mundo cristão. Mas temos algumas atividades especiais que se centram muito no estudo do Evangelho. Todos os anos, no nosso currículo, estudamos um dos livros sagrados, seja o Velho Testamento, depois o Novo Testamento. No ano seguinte, estudamos o livro de Mórmon, e depois, no ano seguinte, ainda a História da Igreja, que é o tal livro da Doutrina e Convénios, que tem as revelações mais recentes. E o estudo do Evangelho, o conselho é que seja feito muito em casa. Portanto, todos os dias haver algum tempo em família, ou se for uma pessoa individual, para estudar as Escrituras,
e temos um princípio que nós chamamos a noite em família, em que toda a família se reúne para estudar também o Evangelho, mas também para discutir todos os outros temas da organização da família. E é muito normal vermos as famílias que são participantes da Igreja se reunirem para discutir estes temas, não só o tema, as questões religiosas, mas também os temas da família, sei lá, organizar um orçamento familiar, a distribuição de tarefas entre elementos da família. Então temos o estudo do Evangelho, por um lado, muito centrado na família, mas depois também todos os outros temas. Ao domingo, reunimos-nos na igreja, portanto, para participar naquilo que seria o equivalente à Santa Ceia. Nós chamamos-lhe a reunião sacramental, onde qualquer pessoa pode ser chamada para falar, para discursar, claro, com 15 dias de antecedência, mas não existe propriamente um clero que seja remunerado ou profissional. O nosso bispo, ele tem a sua profissão. No caso aqui de Odivelas, ele é diretor de marketing de uma multinacional, e depois, com o tempo disponível, ele participa e ele é que gera a congregação em conjunto com as outras pessoas. Portanto, não existe nenhuma estrutura na igreja que seja, digamos, profissional, paga para tal. Okay. Aliás, estou aqui como voluntário, não é? No meu caso, eu sou responsável pelo Departamento de Comunicação da Igreja em Portugal, mas tenho a minha profissão na área de tecnologias de informação. Okay. E quais então é que são os principais dias e horários de culto? Tirando aqui, já tinha referido aqui o domingo, não é? É isso, é o domingo, portanto, as reuniões principais semanais de culto, ou da adoração, como nós dizemos, são às 10 da manhã na nossa capela, aqui que serve Odivelas e serve também Loures, ali perto do bairro da Paradela. E é nesse dia que todas as pessoas são convidadas, sejam participantes da igreja, sejam crentes, não crentes, para se juntarem a nós nessa reunião, que é uma reunião onde ouvimos discurso e também participamos do sacramento, em memória do corpo e sangue de Jesus Cristo. Depois, na segunda hora, temos uma aula de estudo de Evangelho, portanto, aberta a discussão com um determinado tema e um programa, e falamos sobre a Bíblia, sobre como é que nos podemos melhorar e ter atributos cristãos que nos ajudam na nossa vida. Há aqui uma grande ênfase na comunicação, não é? O poderem discutir entre todos as ideias, não é? Sim, mais importante que decorarmos as Escrituras ou conhecermos é como é que estas Escrituras, estes princípios se aplicam aos dias de hoje e aos paradigmas que temos no dia de hoje. Sim. Porque é muito interessante perceber o sermão da montanha e o enquadramento histórico de Jesus Cristo a pregar aos seus discípulos e a todos aqueles que o seguiam, mas mais importante ainda, como é que eu vou aplicar isto na minha vida de hoje? Com os meios que tenho, com a tecnologia, com o social media, com os desafios que eu tenho com os meus filhos, com a família, e como é que isto se aplica a mim próprio. Então é muito esse debate de como é que trazemos para os nossos dias e como é que isto é útil, não é? Porque se ficar num livro, a utilidade é muito pouca, é só uma curiosidade de saber o que aconteceu no passado. Sim. E assim mais facilmente também conseguem aplicar também a própria doutrina da Igreja no dia a dia, não é? Percebem exatamente como é que podem colocar em prática todos esses ensinamentos, não é? Sim, e tudo o que aprendemos na Igreja é muito nessa ótica, como mencionou. O que é que nós podemos aplicar? Temos alguns programas, por exemplo, para os jovens desde tenra idade, desde a primária. Nós dividimos as classes em primária, depois temos os jovens e depois temos os adultos, digamos assim. E eles têm programas como é que se desenvolvem ao nível individual, ao nível espiritual, portanto, do estudo do Evangelho, mas aquilo são 4 áreas. Depois, o nível físico, não é? E o nível emocional e depois o nível intelectual. Para nós estes parâmetros são importantíssimos, estes 4 quadrantes. Se eu não conseguir ter capacidade, o mínimo de escolaridade, sei lá, um curso universitário, qualificação, como é que eu vou ter, se não sou autossuficiente, como é que eu vou ter disponibilidade para adorar a Deus? Não é? Costumamos dizer até que uma pessoa que está com muita fome, é difícil estarmos a falar de adoração a Deus, porque a necessidade primária não é adoração a Deus, ele precisa de satisfazer as suas... ter alimento, para ter energia, para ter... força de espírito para poder adorar a Deus. Então, estas vertentes são muito importantes. Pegando um pouco nisso, podes falar sobre os vossos grupos de autossuficiência? Como é que eles funcionam? Que grupos é que têm? Sim, a Igreja preocupa-se muito nessa área. Então, tem programas organizados para ajudar as pessoas a obter autossuficiência. Nestes vários quadrantes. Resiliência emocional, não é? Temos hoje em dia cada vez mais. Se eu falar nisso, não é? Se eu falar disso. Então temos
Aí temos profissionais dessa área, psicólogos, que ajudam os responsáveis das congregações para eles depois ajudarem as pessoas em determinadas áreas. Temas às vezes, de dependências, de todo o género de dependências, a estabilidade emocional. Então são criados grupos em que existe um coordenador, existe um programa pré-definido, com práticas, não são práticas inventadas pela Igreja, não, são práticas comuns que ajudam as pessoas a terem essa resiliência emocional. Depois temos umas áreas também muito técnicas, que são cursos de autossuficiência para organizar o próprio negócio. Por exemplo, existe um curso, aquelas pessoas que têm uma ideia, eu gostava de ter o meu próprio negócio, mas não sabem fazer um pequeno plano de marketing, não sabem fazer uma análise de mercado, um orçamento, como é que podem utilizar dos meios que a sociedade tem para ajudar na sua qualificação e criar, por exemplo, um negócio, ou não criar, porque às vezes as pessoas têm uma ideia para criar um negócio, mas depois afinal não tinha clientes e percebe-se que, sei lá, teve um empréstimo, etc., e tem algumas dificuldades. Então é uma área muito técnica. Por exemplo, outra muito simples, que é ajudar as pessoas a prepararem-se para uma entrevista de emprego. Muitos de nós que trabalhamos no mundo profissional, se calhar nunca tivemos uma formação de como é que eu meio de preparar, de acordo com as minhas qualificações, sejam elas altas ou baixas, para ir para uma entrevista de emprego bem preparado, com um bom currículo bem elaborado, ter o meu discurso das minhas valências bem preparado. Então é algo que existe também um grupo de preparação para como elaborar um bom currículo, apresentar-se numa entrevista de emprego e conseguir, de certa forma, neste mundo competitivo, basicamente conseguir uma vaga. Uma área depois também muito interessante, como elaborar um orçamento familiar. A gestão das finanças pessoais e familiares. Às vezes temos essa dificuldade, as pessoas não sabem como é que eu organizo o meu orçamento. Se eu só tenho este vencimento e até é muito baixo e parece não dar para as contas, não é? Que infelizmente, e no nosso caso português, isso acontece, mas é tão importante ter um orçamento, saber quais é que são as despesas fixas e isto ser algo combinado na família, não é? Porque ser um compromisso familiar de sustentabilidade. Então estas áreas de autossuficiência para nós são muito importantes. O nosso objetivo é trabalharmos com as organizações, neste caso até com a Câmara de Odivelas e não só, para estes princípios estarem disponíveis para qualquer pessoa, seja crente ou não. Então, se eu for uma pessoa não crente e vos bate à porta da capela aqui da Paradela e tenha interesse em participar num desses grupos, têm a porta totalmente aberta e podemos participar. Aliás, até colocamos essa informação mesmo na capela para estar bem visível e normalmente o que é que acontece? As pessoas inscrevem-se nesses grupos e depois é assignado um coordenador que vai, ao longo dos vários meses, coordenando essas sessões, algumas presenciais, pode também ser online, e cada pessoa desenvolve-se preparando alguma da informação para a próxima aula e para a próxima reunião. Então, é muito como se diz, hands-on, prática, aprender pela prática. E é assim que funciona. E também gostaríamos de saber um pouco mais sobre o papel dos missionários. Sim, é uma parte muito visível da Igreja, são os jovens, rapazes e mulheres, com a placa identificativa com o nome da Igreja, eles conhecidos como os elders, porque é apenas um título, o nome elder é apenas um título e todos eles utilizam esse título e depois o seu nome, o nome de família. E a Igreja tem mais de 80 mil desses missionários em todo o mundo, esses jovens que interrompem os seus estudos, normalmente antes de entrar na universidade, e durante 2 anos, no caso dos rapazes e no caso das raparigas, 1 ano e meio, servem em qualquer parte do mundo, são autossuficientes, portanto prepararam-se financeiramente, só em casos muito extremos é que a Igreja pode ajudar esses missionários, porque devido às suas condições ou origens não têm a possibilidade de estar a viver noutro país durante esses 2 anos, e o objetivo é partilhar o Evangelho. Eles estão disponíveis para ajudar como voluntários também em atividades por exemplo, com os conselhos ou em caso de calamidades, mas o objetivo deles principal é partilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E é uma face muito visível da Igreja. Portanto, as pessoas que nos escutam e que têm algum interesse em saber sobre a Igreja, nada melhor do que no meio da rua, se calhar, interpelar esses missionários. Muitos deles são americanos, brasileiros, todas as partes do mundo, e transmitem a mensagem do Evangelho da Igreja. E estes missionários podem ser colocados em qualquer parte do mundo, independentemente da sua origem? Sim, eles submetem, digamos assim, a
aplicação para servir e terem disponibilidade para servir uma missão, e depois são chamados pela presidência da Igreja Mundial para servir em qualquer parte do mundo. Portanto, os portugueses vão muito para os Estados Unidos, para o Brasil, para Cabo Verde, para Angola. Portanto, são países que a Igreja tem um grande crescimento e, por exemplo, os americanos ou de outras partes da Europa servem também em Portugal. Atualmente temos muitos missionários norte-americanos e muitos brasileiros, também bastantes de Cabo Verde, alguns de Angola e de outros países, mas depois em menor número. Falou-me que normalmente eles vão antes da faculdade, mas isso também pode acontecer noutras alturas da vida, certo? Sim, normalmente a idade limite para servir uma missão que nós chamamos de tempo integral, portanto são 2 anos só em trabalho missionário, eles saem da sua família, interrompem o seu namoro se o tiverem durante 2 anos, se isso for possível, e servem fora da sua área. Portanto, durante essa altura eles não têm qualquer outro tipo de atividade. É aconselhado sempre terminar o liceu, o 12º ano, ou o equivalente noutros países. Portanto, achamos que essa é uma parte importante. E a partir daí, até aos 25 anos, podem servir uma missão. No meu caso, eu servi com 18 anos, porque na altura havia serviço militar obrigatório, então tive uma autorização para poder, durante 2 anos, ser um missionário, um bocadinho antes, mas normalmente aos 19 anos. Outros preferem fazer a sua licenciatura e depois ainda ir antes dos 25 anos fazer uma missão, mas é uma decisão individual e opcional. E opcional. Então, falando aqui um pouco sobre si, qual é o impacto da religião, da espiritualidade na sua vida? É muito importante, e não aquela que às vezes as pessoas pensam que, bom, aquela pessoa pertence a uma denominação religiosa, porque é só relativa à sua devoção e a razão por ter uma devoção, que é a parte principal, acreditarmos em Jesus Cristo, acreditarmos em Deus, acreditarmos num plano maior do que aquele que temos à nossa vista. Mas os benefícios que nos traz, do ponto de vista individual e familiar, são imensos. Há pouco falámos de missão. Sim. Eu, antes de ir servir como missionário, aí a bater portas durante 2 anos na zona, por acaso eu servi na zona do Porto, na altura só se servia em Portugal, havia uma missão no Porto, deu-me uma capacidade depois, quando cheguei e fui trabalhar para uma empresa, fui trabalhar para um banco e logo assim para uma empresa americana cá em Portugal, e as pessoas diziam, como é que tu tens 21 anos e tens essa vontade de apresentar para 300 pessoas? E olha, foi a tarimba, digamos assim, que ganhei durante a missão. Então, muito do serviço que nós fazemos, nós ganhamos também muita experiência para a vida. Então, a questão da devoção e daquilo que ganhamos por ter determinadas balizas, aquilo que as outras pessoas chamam, vocês têm estas regras, não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, são apenas balizas para a orientação individual e familiar. Por exemplo, o facto de sabermos que temos uma perspectiva eterna, se calhar ajuda-nos a ultrapassar dificuldades que às vezes teríamos quando temos só uma visão, isto é só para esta vida, então o que é que me interessa ter um relacionamento com a minha mulher ou com o meu marido? Vou ter o relacionamento possível. Ou ao mínimo problema, desisto deste relacionamento, não é? E deixo-me experimentar outro. Não é? Então é quase normal pensar dessa forma, mas quando temos uma perspectiva eterna e que estamos todos a trabalhar no mesmo sentido, as dificuldades, pelo menos, são um bocadinho mais fáceis de resolver. E essa é a perspectiva que a religião aqui traz. Eu, no meu caso, tenho 5 filhos. Já tenho 4 netos rapazes. E o que eu vejo pelo facto destes ensinamentos terem estado presentes, nuns mais, noutros menos, ajudou um bocadinho a família a ir combatendo as dificuldades e ser bem-sucedida. E não há dúvida que é no ambiente familiar que nós, pelo menos no meu caso, falando de mim, que eu me sinto bastante feliz e bastante confortável, mesmo das dificuldades, das diferenças de opinião. Fazem parte, não é? Fazem mesmo parte, mas o facto da pessoa viver uma religião, acreditar plenamente que Deus existe e que tem um potencial imenso e que não somos mais aqui uma formiguinha no planeta, é muito importante e ajuda-nos a uma estabilidade emocional importante para vencer a batalha. Obrigada. E a Câmara Municipal de Odivelas tem dinamizado várias iniciativas no âmbito do diálogo interreligioso, desde reuniões com comunidades religiosas, seminários, visitas a templos, feiras gastronómicas e culturais, inclusive apoio logístico para as várias iniciativas das comunidades. Para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, qual tem sido a importância, o impacto destas iniciativas por parte da Câmara Municipal de Odivelas? Ficamos muito felizes e cumprimentamos especialmente aqui a Câmara de Odivelas, com quem temos trabalhado em parceria de uma forma muito
muito, muito próxima. E algumas das iniciativas que já têm há alguns anos, como a Carta das Religiões, o facto da Câmara ter preocupação de conhecer as comunidades religiosas, identificá-las, saber onde estão e depois poder trabalhar com elas, para nós tem sido uma excelente experiência e estamos sempre disponíveis. E eu acho que essa parte é uma parte muito importante, que é uma preocupação muito das autarquias, não é? Que prestam suporte da primeira linha às pessoas que têm necessidades e conhecer as suas realidades, e é dessa forma que nós gostamos de trabalhar. Nós temos uma área muito grande, mundialmente, que é de ajuda humanitária. E sempre que há dificuldades e de catástrofes naturais, e não só, e guerras, a Igreja preocupa-se em ajudar. Portanto, são milhões e milhões de dólares que são doados para a ajuda humanitária. Ao nível local, nós confiamos nas instituições que já existem e que conhecem as necessidades das pessoas. Então, preferimos sempre estar em parceria, até porque não gostamos de fazer publicidade das ajudas que fazemos, porque quem conhece são as autarquias, as juntas de freguesia, têm uma proximidade muito grande. Isso tem-se visto aqui em Odivelas. Temos trabalhado, lembro-me do exemplo que fizemos agora no Natal do almoço solidário com os sem-abrigo, que foi uma maneira de os conhecermos, muito próxima, de os podermos ajudar também, não só com a amizade, mas também com alguns bens. Sim. Agora, mais recentemente, outro projeto de realojamento em que participamos, e outros que estamos disponíveis para participar, porque quem conhece as necessidades são as autarquias. E acho que Odivelas tem feito um trabalho muito bom nessa área. Obrigada. E agora ia-lhe pedir que nos deixasse uma mensagem para quem nos esteja a ver e a ouvir. Muito bem, a mensagem que eu dou é: quando virem os nossos simpáticos e bem apresentados missionários e missionárias na rua, falem com eles. Se têm alguma curiosidade, eles têm uma mensagem muito, muito especial, que não é só centrada no Evangelho, mas também no tipo de vida que as pessoas podem encontrar, que as pode ajudar a encontrar mais a felicidade. Então, quando virem os missionários de gravatinha, com uma plaquinha ao peito, falem com eles. Ou então venham, quando virem uma das nossas capelas, que uma das placas à entrada tem o nome da Igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e depois em baixo diz: os visitantes são bem-vindos. Portanto, a Igreja é uma igreja inclusiva e todas as pessoas podem visitar e conhecer um pouco mais sobre a Igreja. Obrigada. Chegámos assim ao fim deste episódio. Ficámos a conhecer um pouco melhor a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Obrigada, Paulo Adriano, por ter estado connosco. Obrigado, eu. Para quem está desse lado, obrigada por nos terem acompanhado. Se gostarem, partilhem e ouçam os restantes episódios. Convidamos todos e todas a estarem presentes nas várias iniciativas da terceira Semana da Harmonia e do Diálogo Intercultural, que decorrerá no final de setembro. Até ao próximo episódio.